Olá pessoal, hoje 21 de abril, nós completamos praticamente 4 semanas de distanciamento social desde a última vez que nós nos encontramos, em nossas atividades na Casa Espírita. Estamos todos com muitas saudades, da nossa casa, Simão Pedro, das nossas atividades, vontade de abraçar a todos. Mas nessas 4 semanas, que tem sido um desafio para todos nós, muitos afastados do trabalho, muitos afastados dos pais, de pessoas queridas, tem despertado em nós muitos sentimentos controversos, muitas dificuldades, e eu tenho recebido algumas mensagens de alguns amigos, alguns conhecidos, reclamando muito e de dificuldades pessoais, de se manter equilibrado, de se manter com bons sentimentos, de se manter, lidar bem com essa situação. E muitos falam assim: Catiane, se eu estivesse na casa espírita, talvez eu estivesse melhor. Eu estou sentindo muita falta, eu queria estar no estudo do Evangelho, eu queria estar na mediúnica, eu tenho certeza que se eu estivesse lá, eu estaria melhor. E aí me veio um questionamento, será mesmo que nesse período difícil, com todos esses desafios, eu preciso estar dentro da casa espírita para alcançar essa vibração, esse sentimento de segurança, de equilíbrio? Será que eu preciso mesmo estar lá dentro, frequentando as atividades? Será que essa suspensão da rotina, ela realmente é a causa, ou ela é a contribuição principal para esse desequilíbrio? Então, eu trouxe esse vídeo não com a pretensão de ser um estudo, mas para a gente poder levantar algumas questões, para que possamos juntos refletir acerca desse problema e, quem sabe, podermos ajudar até mesmo, um de nós ou cada um de nós que esteja enfrentando essa dificuldade, ou ajudar algum amigo que esteja nessa mesma situação. Então, para a gente poder tratar desse assunto, eu separei uma coisa bem interessante que a doutrina traz para a gente, que é o que a gente chama de padrão vibratório. Então, é fundamental que a gente compreenda o contexto, compreenda o conceito, o funcionamento do padrão vibratório, para que a gente possa entender que tudo de bom e ruim que acontece na nossa vida, ele está diretamente ligado ao tipo de padrão vibratório que eu construo em torno de mim. E é ele que vai ser responsável, basicamente, por eu estar feliz ou triste, sereno ou desesperado. Tudo tem um pouco a ver com essa situação, com o tipo de padrão vibratório que eu construo. E o que seria então esse padrão vibratório? Então a gente entende que o padrão vibratório é uma média dos pensamentos que a gente tem. E esses pensamentos, eles vão gerar uma espécie de campo energético em torno de nós, que vai ser responsável pelo nosso bem-estar. Então, vejam bem, é uma média de pensamentos. Então, a ciência, ela ensina pra gente que a gente pode ter até 60 mil pensamentos durante um dia. 60 mil pensamentos. Então, desses 60 mil, quantos pensamentos que eu estou gerando tem a intensidade de promover sensação de bem, sensação de tranquilidade ao meu redor? E quantos desses pensamentos têm a capacidade de gerar desconforto, de gerar desequilíbrio, de gerar infelicidade, de gerar desespero, medo, ou seja, sentimentos ruins em mim? Se eu colocar na balança, eu vou ter uma média, a quantidade de
a intensidade da energia gerada pelos bons e a intensidade de energia gerada pelos ruins, e eu vou compreender, então, através dessa média, né, que tipo de campo vibratório, de padrão vibratório eu estou vivendo durante o dia. Aí você pode falar comigo assim: nossa, Catiane, mas tá impossível a gente não pensar em coisas ruins durante a pandemia. É tanta notícia difícil, são tantas mortes, tantas desencarnações, a gente fica apreensivo sem saber se o vírus vai chegar com tanta intensidade na nossa cidade, se quando o meu ente querido sai para trabalhar, se ele vai voltar contaminado, se eu me contaminar, eu vou ter a forma leve, a forma grave da doença, e esse tanto de dificuldade financeira no mundo, a gente vê muitas empresas quebrando, muitas pessoas sendo desempregadas, gente passando fome. Catiane, é impossível eu não conseguir ter, né, eu gerar pensamentos positivos em relação a isso. E aí a gente vai buscar um pouquinho para nos iluminar, né, nessa dúvida, nessa situação, em Joana de Ângeles, em Atitudes Renovadas. Ela traz pra gente uma situação. Pensamento é a força dinâmica, geradora e mantenedora do universo. Cada qual vive no mundo edificado pelo seu pensamento. Então, olha só que coisa interessante que ela traz pra gente aqui, né? O mundo que a gente está construindo, né? A nossa vivência diária, o nosso cotidiano, ele está diretamente ligado a esse tipo de pensamento, a escolha que eu tenho, a escolha de gerar pensamentos bons ou a escolha de gerar pensamentos ruins vai influenciar diretamente no mundo cercado de bem pensar ou cercado de mal pensar que eu vou ter em torno de mim, né? Então, que tipo de mundo eu estou construindo, eu estou edificando nesse momento, né? E ela ainda continua: não te esqueças de que os pensamentos, eles tomam forma e plasmam os aspectos correspondentes aos teores vibratórios de que se constituem. Então, vivendo nesse ambiente psíquico, nessa psicosfera, serás feliz ou desventurado por livre eleição, ou seja, nós plasmamos através do pensamento o tipo de psicosfera que a gente vai viver, né? Então, se nesse momento a gente escolhe engrossar essa corrente de desespero, de medo, de angústia, é claro que a gente vai criar em torno de nós, no nosso lar, no nosso ambiente, o reflexo dessa situação, por livre e escolha, vontade nossa. E Kardec, ele fala também nessa mesma linha, né, na questão 921, que quando ele pergunta aos espíritos se o homem já pode ser feliz aqui na Terra, né, se ele já consegue ser feliz aqui na Terra, porque a gente sabe que Kardec, né, ele afirmou que a verdadeira felicidade, na verdade, só vai chegar pra gente quando toda a Terra estiver regenerada, quando toda a Terra estiver reformada. Mas e até lá? Eu preciso esperar até que a Terra se torne um mundo de regeneração, um mundo ditoso para ser feliz? Eu posso ser feliz um pouquinho até que isso ocorra, né? E a resposta de Kardec, ela, né, que veio para Kardec, ela é bem sublime, né? Porque o Espírito fala que o homem é quase sempre o obreiro, o artífice da sua infelicidade. Ou seja, né, a verdadeira felicidade, claro, ela vai vir quando toda a Terra, toda a humanidade, considerada como uma família universal, ela conseguir viver, né, através do bem, né, na ausência ou pelo menos na diminuição, não predominando o mal. Então nós estaremos, né, envoltos da verdadeira felicidade. Mas até lá a gente pode aos poucos ir construindo esse ambiente de felicidade ou de pequenas felicidades no nosso dia a dia. Então é isso que os espíritos quiseram dizer aqui
para Kardec. E Joana de Ângeles, ela fala o seguinte, que graças à educação mental e moral, o pensamento emite ondas vigorosas que contribuem para o bem-estar, não somente daquele que o cultiva, assim como daqueles que o cercam. Ou seja, quando eu escolho viver num ambiente infeliz ou feliz, isso não está ligado diretamente só a mim, isso não afeta só a mim. Aquela escolha que eu faço de ser feliz ou infeliz, ela vai gerar em torno do meu lar, em torno do meu ambiente de trabalho, em torno dos meus companheiros da casa espírita, ou seja, em torno de todas as pessoas que se relacionam, que entram em contato com a minha psicosfera, eles vão ser diretamente atingidos por essa minha escolha, né, de felicidade ou de desventura. Porque todos nós, de alguma maneira, nós estamos ligados entre nós através de uma teia importante que é o amor divino. Então, não tem como, né, a gente falar, eu vou viver isolado e o que eu faço diz respeito a mim e ponto. Não, né? Como é que a Terra vai evoluir então se cada um pensasse dessa maneira egoísta? E como é que nós iríamos evoluir enquanto sociedade se eu não tivesse ligado um ao outro, ou seja, se o meu pensamento, se a minha atitude, se o meu sentimento não influenciasse nas tomadas de decisão e, consequentemente, na vida do outro, né? E, independentemente dessa situação, nós estamos ligados e de uma maneira invariável entre nós através do amor de Deus que nos une. Então, por isso é que é importante que a gente faça essa educação mental, essa educação moral do nosso um minutinho, gente, do nosso pensamento, de maneira que a gente entenda que isso reflete diretamente na vida do outro, né? E Joana de Ângeles, ela diz aqui, né, que a gente deve cuidar das nossas emoções, a gente deve trabalhar a nossa transformação pessoal e colaborar para a melhoria, né, de tudo que nos rodeia. E ela fala em Atitudes Renovadas ainda, aprende a cultivar os pensamentos edificantes, aqueles, né, que alimentam nossa casa mental e se transformam em bênçãos insuperáveis. És o que cultivas no mundo íntimo, através dos teus pensamentos. Ou seja, é preciso cultivar o pensamento. E o que é cultivar, gente? Cultivar é esforço, cultivar é participação, cultivar é esforçar, é cuidar de melhorar a cada dia o que a gente produz para o universo. E ela fala aqui da casa mental. Então, a nossa casa mental, ela se aproxima muito da nossa casa física. Né? Se eu quero eu posso ter uma casa física limpa, arejada, uma casa física harmoniosa, uma casa física que seja gostosa de habitar. Ou eu posso também ter uma casa física que não tem nada disso, uma casa física que não é pacífica, que ela é desorganizada, que ela é confusa, que ela é um verdadeiro pé de guerra. Então, assim como eu tenho uma casa física organizadinha ou bagunçada, a minha casa mental é a mesma coisa. E esse conceito de casa mental, quem trouxe pra gente também foi o André Luiz, no Mundo Maior, em 1947, né, quando ele, através da observação, ele viu que o cérebro da gente ele é dividido em 3 compartimentos, ou seja, em 3 segmentos, né, bem comparado a uma casa mesmo. Então, a gente teria um andar de baixo, que seria o porão, né, que ele chama essa casa, né, de subconsciente, e nesse porão ele está ligado diretamente ao nosso passado. Então é ali que habita os nossos sentimentos relacionados, os nossos pensamentos relacionados ao impulso automático.
porque ele vem dos hábitos que foram enraizados em existências passadas. E esses hábitos, esses impulsos, eles se apresentam na nossa vida atual, né? Eles são recrutados, eles nos assaltam na nossa vida atual quando a gente está diante de uma situação difícil, quando a gente está diante de uma tomada de decisão, quando a gente é pego de surpresa em uma determinada situação, a gente acessa o nosso subconsciente de uma maneira aguda e aquilo vem à tona, né? Porque aquilo está enraizado dentro do nosso espírito, ele está lá guardado no porão da nossa casa mental, fruto de todas as existências anteriores que a gente teve. No andar térreo, que ele chama de consciente, né, é o domicílio das nossas experiências atuais. Então ali estão guardados os sentimentos, as emoções, as atitudes, as virtudes que a gente está construindo nessa existência, está ali dentro do que a gente chama de consciente. E no andar de cima, que é o superconsciente, que está ligado ao futuro, ali está a meta, tá o que a gente quer atingir, tá aquilo que a gente quer ser, quer estar, é o superior, é o angélico, é o que a gente quer atingir. Então, a nossa casa mental, né, essa organização de pensamentos, onde a gente coloca lá em cima o que a gente quer atingir, aqui a gente vai construindo, vai limpando, vai organizando, vai colocando tudo nas estantes, no seu devido lugar. Nessa existência, a gente vai apurando nossos pensamentos, a gente vai adquirindo hábitos positivos, de maneira que fique lá no subconsciente, quietinho, as coisas ruins que a gente trouxe, ou às vezes as coisas não tão felizes que a gente trouxe, que a gente não consiga acessar. Essa seria a casa organizada. Mas a gente também pode tornar tudo isso um caos, né? A gente não querer construir essa situação positiva na nossa existência atual e ficar o tempo inteiro puxando desses arquivos aí coisas infelizes que não deixam que a gente sedimente nessa vida atual o que a gente precisa viver. E olhem que interessante, se no porão estão coisas que a gente viveu na existência passada, né, ou seja, os hábitos que a gente adquiriu na existência passada, quando eu desencarnar e chegar lá na outra existência, o que vai estar no meu subconsciente? O que eu construí nessa vida. Então, que tipo de bagagem, que tipo de hábito, que tipo de pensamento eu estou juntando nessa vida agora, com essa minha experiência atual, que eu vou levar para a minha próxima existência dentro do meu espírito? O que eu estou imprimindo dentro do meu espírito que vai habitar o meu porão na próxima vida, o meu subconsciente, que eu vou levar como herança, como bagagem para eu poder utilizar na minha própria vida? Então, o que é que eu estou construindo nesse momento? Eu estou juntando uma bagagem boa para essa próxima viagem que eu vou fazer? Ou eu só estou juntando quinquilharia, instintos ruins, impulsos ruins, pensamentos difíceis, relações dolorosas, pensamentos pouco edificantes, leituras que não me auxiliam, que não me aproximam da minha casa superior, da minha casa mental, do superconsciente. Então isso é uma coisa para a gente pensar em relação a esse tipo de coisa que eu estou juntando agora na casa mental. Aí você pode falar assim, Catiane, mas eu levo uma vida tão tranquila, eu vou no centro espírita, eu faço trabalho social, eu auxilio as pessoas, eu estou fazendo prece, eu estou fazendo o evangelho, e ainda assim eu tô numa situação difícil, eu não tô conseguindo equilíbrio, eu tô sendo assaltada por pensamentos ruins, Então a gente precisa pensar que essa bagagem que eu trago lá no subconsciente e que ela vem à tona através das evocações conscientes no nosso dia a dia, ela é como se fosse uma senha. Então é uma senha que eu trago para que eu dê acesso a todas as conexões infelizes com irmãos da vida passada ou com
hábitos, com sentimentos, com coisas, com lembranças que eu trago lá do passado, que eu ainda construo a base dos meus vínculos atuais. Então, às vezes, nessa encarnação, eu até estou fazendo coisas boas, mas como eu construí coisas muito difíceis nas existências passadas, quando eu evoco essa senha, além de eu criar uma psicosfera difícil atual, eu convido esses outros irmãos a acessarem essa minha senha e abro brechas, né, para conexões infelizes, para obsessões, para situações difíceis, ou até crio, às vezes não abro campo para obsessão, mas crio entraves para ter bons relacionamentos, para conseguir expressar o meu melhor, o que eu tenho de mais belo, porque eu venho travada, né, desses hábitos anteriores. Por isso que é tão importante nessa vida a gente resolver essas situações e começar a gerar dentro de nós um acervo importante para a gente carregar para a próxima vida. Então é bem importante que a gente vença, né, esse hábito de mal pensar nessa vida, para que a gente possa substituir essas coisas difíceis por novos hábitos, por novos pensares, né? E nessa vida que nós estamos agora confinados, né, vivendo esse desespero da pandemia, a gente ainda tem uma outra situação que nós somos assaltados por 3 doenças do pensamento, né? Uma delas é a chamada síndrome do pensamento acelerado, que muitos de nós já inclusive vivia antes de começar a pandemia, que é gerada por um excesso, por uma enxurrada de informações que vem na vida da gente, através do acesso assim irrestrito, às vezes exagerado da tecnologia. Então a gente vive o dia inteiro conectado com o celular. Então as notícias chegam até nós, a gente nem busca as notícias, as informações, elas chegam até nós, né, na nossa linha de tempo do Facebook, do Instagram, no próprio WhatsApp. A gente fica conectado com a tela ali o tempo inteiro, ou fica sentado no computador agora o dia inteiro, né, fazendo coisas com a tecnologia ali. A gente vai dormir, às vezes dorme com a televisão ligada, dorme com o computador ligado, dorme com o celular ligado. Então isso vai gerando uma quantidade enorme de informações e de pensamentos e consequentemente gerando sentimentos intensos dentro da gente que sobrecarregam o nosso cérebro e não dá tempo hábil que o cérebro metabolize aquilo ali e vai gerando ali um excesso de energia que vai gerando angústia dentro de nós. Então isso é chamada síndrome do pensamento acelerado. Uma outra situação que tem adoecido a gente é o chamado pensamento antecipado, que acaba sendo um pouco de reflexo dessa primeira doença lá, né? Então, o pensamento antecipado é essa coisa que a gente fica sofrendo com o que ainda vem, sofrendo com o porvir. Meu Deus, será que a minha família vai ser infectada? Será que vai ter leito de UTI suficiente? Será que os médicos vão dar conta? Será que quando eu voltar, eu vou ter ainda meu emprego? Será que quando eu voltar, a empresa ainda vai ter saúde financeira para poder sustentar as minhas atividades? Será que quando o mercado vai voltar? Será que a casa espírita vai voltar a ser a mesma coisa? E a reunião mediúnica? E os espíritos que não estão sendo atendidos? Você começa a enlouquecer, a sobrecarregar, a encher o seu cérebro de coisas que ainda estão no porvir e acabarão também gerando essa sobrecarga no nosso pensamento. Isso vai criando uma psicosfera de dúvida, de sofrimentos, de dificuldade, dificultando o nosso ambiente mental. E a terceira coisa que a gente sofre é a doença do lixo mental. E lixo mental aqui, gente, não é só coisa ruim que a gente pensa. São pensamentos ruins. Não. Lixo mental, ele diz respeito também a um excesso de pensamentos de angústia, de sofrimento, que vão ali se acumulando em cima ali, aqueles pensamentos desnecessários, e vão se acumulando, e aquilo pode se transformar em desequilíbrio mental, pode se transformar em doenças mentais que poderiam ter sido resolvidas, né, que poderiam ter sido evitadas se a gente não
não entrasse nessa situação, nessa corrente, né, de excesso de informações e de pensamentos. E é interessante que a Joana de Ângeles traz pra gente uma coisa bem significativa. Olha só, ela fala: o ser humano, ele vem controlando as forças da natureza com relativo êxito, mas quando, porém, controlar o pensamento, terá descoberto pela segunda vez o fogo, vivenciando atitudes renovadas. Olha para você ver que bacana, né? Então ela traz pra gente aqui a dica, né, de que é preciso que controlemos esse fluxo de pensamentos, é preciso que a gente preserve o nosso cérebro do tipo de informação que a gente vai estar alimentando o nosso ambiente mental. É preciso que a gente escolha, que a gente faça uma seleção desse acesso e principalmente que a gente consiga dar tempo para o nosso cérebro metabolizar tudo isso e drenar essas informações que são úteis das informações que não são úteis. E como é que a gente pode fazer isso então? Como é que a gente pode tentar exercer esse controle de pensamento? O que a doutrina traz para a gente para nos auxiliar? Então a primeira coisa é a prece, o recurso da prece. Então é buscar uma conexão com o alto, com o Criador, com Jesus, com os bons espíritos, de maneira que a prece ela vai nos auxiliar a fazer essa limpeza do nosso ambiente psíquico, do nosso cérebro. E assim, essa conexão, né, direta, quem é que não quer nesse momento agora fazer uma live direto com o Criador, né? Quem é que nesse momento aí, né, que estamos vivendo de tantas lives, por que não a gente promover uma live diretamente com Deus, diretamente com o Criador? Então essa conexão, ela não precisa de mais nada a não ser da gente se colocar à disposição por alguns segundos, por alguns minutos, né, dentro de nós, né, internalizados, buscando essa conexão. Mas tem que ser conexão de banda larga, gente, não pode ser qualquer internet não, porque essa conexão da prece efetiva, da prece verdadeira, que vai fazer essa conexão profunda, ela exige de nós uma vontade imensa, um desejo de se entregar, um desejo de receber esse fluxo do alto, estar aberto, estar receptivo, para que essa conexão ela possa realmente vir fazer algo diferente dentro de nós. E ao mesmo tempo uma via de mão dupla, para que também possa sair de dentro de nós e manter essa conexão, né? Coisas boas, coisas positivas, drenando essa situação ruim. E no livro da Esperança, né, Emmanuel fala uma coisa tão bacana sobre a prece, que ele fala assim: se desatinos te visitam a alma, entra em ti mesmo e acende a luz da prece, reexaminando atitudes e considerando os problemas. Então, o que ele está falando aqui pra gente, né? Que quando a gente acende a luz da prece, né, nós temos mais clareza para rever, para reconsiderar a situação, para revisitar os nossos problemas. É mais ou menos como se a gente, quando a gente está no desespero, é como se a gente estivesse querendo arrumar um quarto com a luz apagada, com tudo escuro. A gente vê uma bagunça ali, você quer colocar as coisas no lugar, mas você não enxerga nada, você tropeça em tudo, você não consegue entender o que está acontecendo, qual é o objeto que está na sua frente. Quando você faz a prece, é como se você acendesse a luz do quarto. A luz do quarto, acender a luz, vai resolver o problema automaticamente? Quando você acender, tudo vai estar no lugar? Não. A prece, ela não resolve os seus problemas de imediato, mas ela te dá clareza, ela te dá lucidez, ela te dá direcionamento para você saber o que você precisa arrumar, o que precisa ser colocado no seu devido lugar, o que você precisa fazer, como você deve se posicionar dentro daquele quarto bagunçado, dentro daquele problema que está tirando a sua dificuldade. Então é preciso que a gente busque essa prece, né? Busque dentro de nós
E isso, gente, deve ser cultivado, né, como um hábito diário, como um hábito para fazer parte naturalmente da nossa vida. E não a gente orar, a gente fazer prece só quando a gente está em uma situação difícil. Né? Abrir os olhos, faça uma prece de agradecimento pelo seu dia, pedindo serenidade, pedindo iluminação, pedindo foco para fazer as atividades que você tem que fazer naquele dia. Né? Vai durante o dia, tenha um tempinho de prece, faça de tranquilidade, de tempo, faça de novo essa conexão. À noite, procure orar por todos aqueles que você encontrou durante o dia, lembrando de todas as situações que você fez, pedindo força para o dia seguinte, pedindo que ao seu corpo físico descansar, que o seu corpo espiritual possa ser preparado, possa ser entregue a boas companhias, que se continue durante a noite um estudo, um aprendizado, um encontro mesmo com a espiritualidade maior e seu corpo não fique vagando por aí, né, fazendo coisas que não deveriam e estabelecendo conexões que não vão ser felizes nem construtivas para a sua vida atual. Então a prece ela tem esse mecanismo com a gente para nos auxiliar, né, em tudo isso. O segundo mecanismo é o Evangelho no Lar, que é essa ferramenta luminosa que a gente pode lançar mão. Né? A gente vê que às vezes tem tantos espíritas, né, que frequentam o centro espírita, que vão nas palestras, mas que ainda não instituíram dentro de casa o Evangelho no Lar. E que oportunidade boa que a gente está tendo agora, né? Com essa quarentena, que a gente está tendo mais tempo para estar junto com nossos filhos, com nossos familiares. Esse é o momento ideal para que quem ainda não faz o Evangelho no Lar conseguir fazer, tirar aquele momento de uma vez por semana, colocar a aguinha fluidificada, abrir ali o Evangelho, uma mensagem de algum livro que a gente goste, algum livro do Emmanuel, trazer ali um momento de discussão com a família, falar dos sentimentos de cada um, né? Orar juntos, pedir por cada um de nós, pela proteção do nosso lar, por aqueles que a gente sabe que estão enfrentando dificuldades, ou seja, convidar os bons espíritos para estar ali junto com a nossa família naquele momento de prece, naquele momento de iluminação e criando pouco a pouco ali uma ambientação de harmonia, uma ambientação de luz, né? De maneira que ali se torna uma referência, um farol, um facho de luz. E a gente sabe que os espíritos, por vezes, inclusive levam outros espíritos, quando aquele lar já está, né, com o Evangelho estabelecido, já as pessoas participam, gera ali uma fonte, né, de fluidos positivos, inclusive torna-se um local de tratamento, ainda que a gente não perceba e não veja. E a Joana de Ângeles, no livro SOS Família, ela nos alerta o seguinte: não percas a oportunidade de semear dentro de casa. Né? Apresenta a tua fé aos teus familiares, mesmo que eles não queiram escutar, que é um problema que muitas pessoas enfrentam. Né? Às vezes você quer fazer o Evangelho no lar, mas as outras pessoas que convivem com você não aceitam, ou porque não são do espiritismo, ou que realmente não se identificam, ou não querem fazer. E como que a gente, né, resolve isso? E ela ainda reforça: felicita a sua família com o espiritismo pelo menos uma vez na semana, para que a diretriz do mestre seja eficiente rota de amor à sabedoria em sua casa. Então, como é que a gente faz, né? Se as pessoas não querem fazer, faça sozinho. Ainda que você faça 1 ano, 2 anos, 3 anos sozinho, faça o Evangelho, senta num lugar tranquilo, fale em voz alta, como se você estivesse acompanhado, porque você está acompanhado. Existem vários espíritos ali, né, que estão ali tanto para escutar quanto para te inspirar naquele momento. E a prece, ela cria um ambiente fluídico, harmonioso dentro do seu lar, que vai acabar atingindo o coração endurecido dessas pessoas ou resistente dessas pessoas, acaba criando um ambiente fluídico de proteção. Então é importante que você insista, né? A gente tem vários relatos, né? Às vezes na mesa mediúnica, ou alguns espíritos nos contam em alguns livros, né? Que as pessoas chegam lá no plano espiritual
e encontram com vários espíritos que ficam felizes de encontrar, porque eles foram beneficiados, né? Eles foram evangelizados, eles tiveram a oportunidade de se curar no evangelho, no lar de algumas pessoas. Então, mesmo que as pessoas não queiram, não deixem de melhorar o seu fluxo de pensamentos, de harmonizar o fluxo de pensamentos através dessa ferramenta que é o evangelho no lar. E a terceira, que a gente já discutiu aqui, é a manutenção desse padrão vibratório. Então, agora que a gente sabe, né, o que é o padrão vibratório, qual é o reflexo desse padrão vibratório para a minha vida, para o ambiente do meu lar, para o ambiente de todos que eu convivo, para o próprio ambiente do universo, né? Imagina se todos mantivessem um padrão vibratório positivo, o que seria a psicosfera da Terra? Existem relatos, né, de que a Terra ela é envolta, né, o André Luiz fala isso também, que ela é envolta por uma nuvem escura de densidade gerada pelos pensamentos difíceis, pelos pensamentos densos, pelos pensamentos plasmados pela humanidade. Ela é circundada por uma nuvem escura, uma nuvem densa. Imagina como seria a mudança de padrão vibratório da Terra, né, se todos pudessem orar, se todos pudessem fazer essa balança, né, do pensamento pender para o lado positivo, se todas as casas pudessem fazer o momento de evangelho. Então, essa manutenção, essa mudança do padrão vibratório, né, ela seria muito importante. Então, meus amigos, diante de tudo isso, né, que a gente falou aqui, é hora da gente pensar, né? Com todas essas reflexões que a gente fez hoje, onde a gente vai escolher se posicionar nesse momento de pandemia, né? Nesse momento difícil? A gente vai querer habitar a zona do medo, a zona do estocar comida, do estocar remédio, a zona de intolerância, né, de ficar disseminando mensagens alarmistas, mensagens de medo nas redes sociais, né, publicando coisas que a gente sabe que incita a dificuldade de pensamento do outro, incita os maus pensamentos do outro, incita o ódio, incita a intolerância. Será que a gente vai escolher mesmo ficar do lado da desarmonia, do desequilíbrio, né? Ou a gente vai renunciar à vontade de responder aquela publicação daquele que pensa diferente do outro, né? Daquele que tem uma opinião política diferente do outro, daquele que fura o bloqueio do isolamento social? Será que a gente vai mesmo cair nessa armadilha, nessa situação de diminuir o nosso pensamento vibratório com raiva, com intolerância, né? Encaminhando essas mensagens difíceis? Ou será que a gente realmente caminha um pouco mais e utilizamos esse momento, né, para descobrir as nossas potencialidades, né? Tem tanta gente aí costurando máscara, costurando jaleco, limpando seus guarda-roupas, fazendo doações, organizando mesmo em casa doações de recolhimento de cestas básicas, de alimentos, olhando mais para o outro, ou às vezes olhando para a nossa própria família mesmo, né? Fazendo uma revisão das nossas relações aqui dentro. Será que a gente pode caminhar um pouquinho mais nesse sentido de promover coisas do bem para renovar nossos hábitos, renovar o nosso bem pensar? Será que eu consigo manter uma rotina de leituras edificantes, né, de estudo dentro de casa? Aquele momento que eu faria o estudo do Evangelho, será que eu consigo sentar, abrir o Evangelho e ler ali, refletir no momento que eu estaria lá no estudo do Evangelho no centro? Será que eu consigo ver uma palestra a respeito do Evangelho naquele momento? Será que quando eu estaria na reunião mediúnica, eu consigo sentar
E ao invés de incorporá-la na reunião mediúnica, como eu estaria servindo como médium ou como dialogador na reunião mediúnica, ou como sustentador, será que eu consigo, estar no horário da reunião mediúnica orando por esses irmãos que transitam nas zonas inferiores, por esses irmãos que precisam ali de um auxílio, de um incremento fluídico? Será que eu posso fornecer isso? Ao invés de fornecer através do fenômeno mediúnico, eu fornecer esse auxílio e que ele possa escutar a minha voz através da prece? Será que eu consigo fazer isso no horário da minha reunião mediúnica? Então, será que a gente consegue realmente avançar um pouquinho e colocar que a doutrina, que o evangelho tem feito, tem vindo através de nós? Então, a pergunta que nós devemos nos fazer, aonde que a gente quer estar. E voltando à questão inicial a pergunta inicial que nós fizemos aqui, será que eu preciso do centro espírita para me manter equilibrado? Será que a minha relação com a espiritualidade, ela depende daquelas paredes, daquele teto, daquela rotina de atividades? Ou o evangelho está aqui, dentro do meu coração, que eu carrego para onde eu estiver? Esteja eu agora no meu lar, no sítio, na fazenda, onde quer que eu esteja, Será que o evangelho está realmente dentro de mim ou ele está condicionado àquelas paredes lá da casa espírita? Então, a gente não sabe qual vai ser a duração desse distanciamento, Ou então dure essa quarentena mais um mês, mais 2 meses, ninguém sabe quanto tempo vai ser, mas tudo isso a gente sabe que vai passar, a gente sabe que existe uma equipe espiritual enorme cuidando dessa situação. E o que nós precisamos fazer é reforçar a nossa fé, é renovar os nossos propósitos no bem, é entendermos que esse é realmente um momento de transição, é um momento de separação do joio e do trigo. E que lado que eu quero estar? Eu quero estar do lado do trigo, acessando tudo isso de bom, jogando para fora, auxiliando as pessoas com tudo que a doutrina já fez de bem na nossa vida? Ou eu quero alimentar essa fileira de dificuldades que a gente está vendo aí? Quando a casa espírita terminar esse distanciamento, tudo passar, a casa espírita abrir as portas, eu desejo de coração que todos nós possamos voltar, não como enfermos, como pessoas que acumularam nesse tempo tantas dificuldades, adoecemos nossa mente, nosso espírito e até nosso corpo. Eu desejo que nós possamos voltar não como enfermos, mas como trabalhadores vigorosos, como trabalhadores que querem abraçar, divulgar essa doutrina, participar dos resgates, do auxílio dos espíritos e voltarmos então como trabalhadores de Jesus, que é o que a gente sabe que é a espiritualidade, que é o Deus maior que é de todos nós. Então agradeço a todo mundo e recebam o meu abraço. Espero que em breve possamos trocar mais ideias e nos encontrarmos. Beijo para todos, até a próxima.